Deus, Jesus Cristo. E nós temos que não importa aonde vai doer em alguém que não abraçou o Evangelho. E alguém que até levanta a bandeira e diz ser o quê? Evangelho. Porque o caráter da mensagem de Paulo e nós, ela tem que ser apontando direto para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Diretamente apontando para o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Nós vamos encontrar também alguém, irmãos, que não acredita na ressurreição. Mas nós temos prova sim de que há uma promessa. Há uma promessa em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 15 a 18. Paulo pregava com convicção e disse assim: ei, nós falamos isto pela palavra do. O que mais? O que era que ele falava pela palavra do Senhor? O que era que Paulo estava apontando aqui? Pela palavra do Senhor. Nós temos que falar assim. A palavra do Senhor diz assim: dizendo-vos por isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. E mesmo o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolaremos uns aos outros com essas palavras. Quem pode dar glória? Ô promessa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas aí que não querem morrer. Você perguntou, sabe? Eu não quero morrer agora, não. Está achando a música aqui, ó. Eu não quero ir agora, não. E se a tribulação apertar mais um pouco, tu negar Jesus? E se a tribulação apertar mais um pouco, meu irmão? As coisas podem acontecer, sim, pode, meu filho. Porque tem pessoas que estavam comigo pregando o Evangelho e hoje tem medo de morrer porque não está mais na igreja, não está. Não dá para voltar. Valdir sabe isso. Companheiros que andavam comigo, quando eles se paravam pregando o Evangelho, andava descendo aquela ladeira ali para atravessar aquela serra toda, para descer de novo pregar o Evangelho. Cadê? Desistiu. Ela aumentava. Porque o profeta Ezequiel ele disse, irmão, que se o justo deixar de praticar a justiça, tudo que ele fez é perdido. Fica perdido. Aí de repente aquele que ele pregou, falou, se arrepende. Ele ganha a salvação e o outro. Boa parte das igrejas tem a frase que Paulo diz assim: ó, tem que cuidar de ti mesmo e da outra. A maior parte das igrejas que tem uma faixa, uma parte de parede com aquela ali, ó, tem essa frase: tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Porque Paulo, ele alertou, deixa eu explicar. Os dias são longos, são trabalhosos, não é fácil. As provações podem chegar. É por isso que ele deu aquela passagem que você leu aí. Somos atribulados. Eu não sou desanimado. Atribulado eu sou. Quanto mais atribulado a gente, mais alegre a gente fica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto mais apertar, sinal da volta do Senhor, diz como escreve, diz: olha bem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Precisamos incentivar, irmãos, as pessoas de acordo com a minha fé, de acordo com a sua fé, incentivar os demais. É por isso que Paulo é consolando uns aos outros, gente. É como quem tiver dizer assim: vou passar essa história uns para os outros. Quando vocês se encontrarem na igreja, uns têm salvo, outros têm profecia. Não é assim? Cada um tem uma coisa a dizer, e tudo seja para a glória do Senhor nosso Deus, ou para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos, como base,
da nossa fé. Primeiramente, acreditar na Trindade. E essa é a primeira frase do nosso credo. A igreja católica não tem credo? Tem o credo lá dentro. E a nossa tem o credo. Na confissão também. Tá certo? Porém, a nossa é verdadeira e é uma maneira bem diferente. A outra, quarta coisa que precisamos acreditar, irmão, na existência do pecado original. Acreditar na existência do pecado original, que não traz nenhum resultado positivo. Paulo ele diz no capítulo 6 de Romanos, e no verso de número 23, porque o salário do pecado é a morte. Porém, a parte B tem coisa gloriosa para quem se arrepende. Mas a vida eterna em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que seja a esperança para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, se continuar no pecado, aí não terá o quê? Salvação. Não vai ter a ressurreição. Aleluia. Então, quando nós acreditamos, nós precisamos, segundo a palavra, reconhecer e se arrepender. A mensagem do profeta Isaías era para o povo se arrepender. A mensagem de Jonas era para o povo se arrepender. Aleluia. A mensagem, na verdade, dos profetas em geral era o arrependimento. E hoje nós devemos o quê? Pregar o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pregou o arrependimento. João Batista, antes de Cristo, quando ele se manifestou, sei, arrependei-vos e endireitai as vossas, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, irmão, é o domínio de Deus. O reino de Deus é Ele, na pessoa de Cristo, reinar na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos 8, ele diz: agora não tem nenhuma condenação para quem está em quem? Em Cristo Jesus, porque não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque o Espírito de vida que há em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos observar, prestar atenção às recomendações. As recomendações. Aleluia. Por exemplo, a imposição de mãos também é o princípio da doutrina dos apóstolos. Não pode a gente simplesmente pegar um vidro, sair distribuindo aí nas mãos de cada um dos irmãos, tem um óleo. Está entendendo? Não é uma vez, não é duas, não é três, irmãos. Que eu já encontrei muitas denominações de maneira irresponsável, entregando óleo nas mãos de qualquer pessoa. Aí já encontrei pessoas ungindo o diabo já muitas vezes. Já entendeu isso? Porque essa igreja tal, ela não tem o quê? Princípio. Se ela tivesse um princípio bíblico, jamais a liderança ia pegar o óleo sem ter um aval da Bíblia e entregar nas mãos de qualquer pessoa. Pelo contrário, a casa de Deus é lá a decência e ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde não há ordem e nem decência, não há futuro, não, gente. Não há futuro onde não tem decência e ordem. Uma casa, uma família, uma empresa, uma igreja, no céu tem ordem. Se tem, né? E como tem, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, que tem lá bem direitinho, no nome dos anjos,
Em cada categoria, um é chamado arcanjo. Me ajuda. O outro é serafins, querubins. Se nós trouxermos o ministério do céu aqui, irmão, Jesus ele disse que é pastor. Não, Jesus é pastor. Não é? Aí aqui eu sou presbítero. Está o presbítero, está o diácono. Né? Eu já ouvi o diretor da nossa mesa, um dos diretores, dizer que o cargo de auxiliar é criado pela necessidade. E eu entendo assim, eu sou auxiliar de qualquer um dos irmãos para ajudar, para entender naquilo que é necessário, ou naquilo que o irmão não está tendo a condição, a capacidade de desenvolver, eu estou para auxiliar, não ajudar, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra aqui, Paulo, estava exatamente querendo mostrar isso, que nós precisamos auxiliar uns aos outros. É por isso que isso, olha, enquanto eu estou alimentando vocês com leite. Com leite. Vem aqui em Hebreus, abraço aqui. Capítulo 5, versículo 12, 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 5, verso 13, 12, 13. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, aí necessiteis de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é bem-vindo. Olha, o que a palavra aqui diz é que a pessoa que ainda está se alimentando de leite é como uma pessoa que tem tanto tempo de fé que já dava para ensinar outro, mas infelizmente é levada pelo ensino de alguém. Está entendendo? Que muitas das vezes ainda não tem a capacidade de ensinar, e aquela pessoa que já era para ter capacidade, mas ela não interessou em se alimentar. Vamos dizer, um culto como esse aqui, irmãos, um culto como esse aqui, que as pessoas não vieram, essa palavra, quando é que ela vai ser repetida? Não sei. Eu vi na semana passada uma pessoa dizer assim, pastor, eu tenho acompanhado, assim, a observar o tempo, e você nunca traz uma doutrina repetida. Eu estou quase 7 anos. Eu vou fazer 7 anos agora em dezembro. Né? Já estou quase com 7 anos. Falta o quê? Para dezembro. 3 meses, 4 meses. Né? Então nós estamos chegando. E eu digo, deixou de vir, deixou de aprender. É como a escola bíblica dominical. Ela é repetida de 3 CVs ou 6 CVs? É nada. Tem revista aí, meu irmão, que olha, quando traz um assunto parecido, não é a mesma, parecido, eu já ouvi, mas faz muito tempo. Muito tempo. Então, assim, é a palavra do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Ausente da palavra, ausente da alimentação. Ausente da alimentação, fraco. Qualquer vento de doutrina pode derrubar. Qualquer distorção da Bíblia, a pessoa não aprendeu porque não quis. Qualquer desprezou. E no momento que despreza a alimentação, a tendência, sabe qual é? Quem despreza a alimentação? Qual que é da pessoa que não se alimenta? Hein? Padecer, morrer, gente. E a palavra, o próprio Jesus diz que aqui é o pão descido do céu. Louvado seja o nome de Jesus. É o pão descido do céu. Não é um pão encontrado por aí de qualquer jeito, com fermento. Não, é o pão genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra extraída da própria Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse aqui, o espiritual cerveja. É muita gente que já deveria ter capacidade de ensinar, mas infelizmente o relaxamento, a ausência, né? E nós precisamos, queridos irmãos, orar por muita gente, porque é muita gente carente, é muita gente necessitada. A gente entende que tem as pessoas que às vezes não vêm
né? Que são pautas que o Papai do Céu justifica pelos irmãos, porque está vendo a necessidade. Mas tem aqueles que simplesmente deixam de vir por coisa que nem o ser humano aceita. Imagina Deus, que é mais sério do que a gente, né? Vamos dizer, mais justiceiro do que nós. Então, aqui a palavra do Senhor nesta noite é simplesmente que até o final das nossas reuniões, nós terminamos no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito, pois é a bênção apostólica. A bênção apostólica, ela se conclui com esta frase que disse o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 13. Outro dia uma pessoa me perguntou se a bênção apostólica era uma coisa inventada por nós, que no primeiro não tinha. A pessoa que aceitou Jesus há tão pouco tempo, como é que diz isso? No primeiro não tinha. Se eu dissesse isso, irmão, 56 anos, criado no Evangelho, né? Dá para os irmãos dizer assim, pastor, sabe que ele foi criado no Evangelho, mas que tem pouco tempo de fé, como é que sabe o poder da doutrina passada? Né? Ele só vai saber se ele vier para Bíblia. Aleluia. Então, leia aí, só para fechar, leia aí em nome de Jesus. 2 Coríntios 13, 13. Quem vai dizer amém? Aqui é a conclusão do ensinamento, né? Dos princípios doutrinários que a igreja precisa realmente seguir. Tem mais coisas aqui, irmãos, mas nós vamos deixar para o próximo do Senhor Jesus, porque nós ficamos com 2 versículos, né? Somente com 2 versículos. Não chegamos nem aonde eu ia falar que por causa de ser criança ainda existe um partidarismo. Não deu para eu chegar para o versículo de número 4. Né? Por causa de ser criança existe um partidarismo dentro das igrejas. Infelizmente. Mas vamos orar e o Pai Eterno nos dá a oportunidade para nós estudarmos um pouco mais. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Amanhã nós temos o culto de jovem e a igreja é toda convidada para vir dar todo o apoio aos nossos jovens, tá certo? A igreja toda é convidada para estar presente dando apoio. Os obreiros da casa de Deus, já estou bonito com vocês aqui, tá certo? Ficou bonito. Fui de uma pessoa toda aqui de fora. Ele esteve aqui presente e mandou a foto lá para a igreja dele para um companheiro. Aí ele disse assim, pastor, eu não tenho obreiro, não é? Ele perguntou para o outro companheiro dele, né? E ele disse, tem mais eles não estavam no culto nesse Jesus de Nazaré. Esses camaradas, deixa as paradas. Quer dizer que os irmãos não estavam no culto, mas os irmãos não estavam contigo. Entendeu? Então amanhã os irmãos se façam presentes, é a forma de apoio da igreja, é o ministério local, tá certo? Continuamos orando uns pelos outros até nós chegarmos lá, em nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé para nós agradecermos ao Senhor por tudo e amanhã, culto e domingo, tá certo? E consagração. Consagração às 7h30 da manhã. Pode ser despertado bem pertinho do traseiro, vai dar certo, tá bom? Em nome de Jesus. Peço a Deus para a oração final. E o presbítero Edvaldo da Pesquisa. Os membros são com a paz do Senhor. Eu quero nos pedir oração a toda a igreja, a nossa cruzada, né? Dia 27 agora desse mês, nossa cruzada também em questão ao Setembro Amarelo, né? Era realizado todo mês de setembro. Esse ano nós estaremos realizando ali na praça, em frente à Secretaria de Saúde, né? Nossa cruzada estará sendo realizada. O pregador já está certo também, nós vamos orando para que Deus possa abençoar, Deus possa trabalhar, e que venhamos naquele dia, dia 27, se o Senhor nos permitir,
venhamos proclamar a palavra do Senhor nesta cidade. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te demos graças, ó Deus eterno, por estarmos em tua presença nesta noite, pela palavra que aprendemos, ó meu Deus eterno. Por mais uma vez o Senhor tem usado teu filho como instrumento, como canal, Senhor, de bênçãos, ó Deus, para as nossas vidas. Continua abençoando teu servo, ó Deus da glória em tudo, ó Deus, abrimos a porta da palavra, e que possamos estar com os nossos corações voltados, ó Deus querido, para Senhor guardarmos o eterno e viver com o Senhor a tua palavra que é ensinada nesta casa. Vai abençoar cada um dos teus filhos que vieram, aqueles que não puderam ouvir, os que estão enfermos. Visita, Pai, nesta hora, ó Deus, com as tuas mãos preciosas, vai tocando as enfermidades, repreendendo, ó Deus querido, restaurando a saúde daqueles que estão hospitalizados. Pai eterno, que a tua mão seja sobre cada um, meu Senhor. Assim, conceda-nos da sua graça, espera-nos em segurança aos nossos lares, conceda-nos uma noite de paz, bênçãos e comunhão contigo, Pai. Assim, fica conosco, ó Deus eterno, porque por tudo nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus que diga amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agir Deus, ninguém